quando o vendedor precisa bater a meta. Flashnet, vai lá. É a melhor que tá tendo. E aí tem formiga. Boa tarde. Boa tarde. Coloca 3 reais de pão aí pra mim. Opa! Meu amor, você conhece a Flashnet? Conheço. A melhor da região dos Cocais, parceiro. Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som. E Pedrinha Moraes fazendo som. Ei, amigo, aí, ó. Tá esquecendo o principal aí. Flashnet aí, pô, Flashnet. Viu? Deus. Vai lá. Ei, meu carro já tá pronto aí. Opa! Ouviu falar de Flashnet? De novo, meu irmão? De novo, Flashnet, a melhor. Vou lá, rapaz. Beleza? Vou lá. Terminar aqui Meu que esse carro aqui aí. tá quase terminando. Tá bom. Vem, pô, irmão. Não, minha prima, não pensa muito não. Volta. Olá, estamos começando mais um Confidencial Podcast. Uma satisfação imensa estar com você. E a gente quer também que você dê uma força pra gente. É só você escrever. Se inscreva. Aí, Confidencial Podcast, dá uma força pra gente aumentar cada vez mais e melhorar a nossa visibilidade e com certeza o nosso apoio, porque nós já estamos tendo uma boa posição aqui no nosso Confidencial Podcast aqui na região dos Cocais. Olha, e o nosso bate-papo hoje vai ser com uma pessoa que pouca gente conhece com o nome que eu vou dizer. O nome dele é Genivaldo da Silva Almeida. Ele tem 43 anos, é casado, tem 3 filhos. Mas você conhece o Genivaldo Cobra, o radialista Genivaldo Cobra. E também até se meteu com política, chegou a ser candidato a vereador. Tudo bom, Genivaldo? Seja bem-vindo ao nosso Confidencial. Um prazer estar aqui para bater um papo com você. Espero que você me coloque muitas confidências. Tudo em paz? Olha, é uma satisfação estar diante de um grande jornalista com credibilidade, com responsabilidade. Eu sempre tenho colocado que o jornalismo tem, de fato, um espaço significativo na evolução, na divulgação, no ancoramento das informações verdadeiras e, claro, o desenvolvimento de uma sociedade. Você faz isso muito bem e por isso que aqui estou. Dada a credibilidade do seu podcast, dada a credibilidade do jornalismo que você faz, é um prazer, agradeço o convite. Cobra, eu te agradeço. Eu me lembro que eu conheci Cobra na época de governo de Ricardo, né? Exatamente. Você fez um trabalho com uma cooperativa. Exatamente. Aqui na época, mas aí o Cobra depois, quando eu olho, tá radialista, né? E fazendo um trabalho de comunicação interessantíssimo. Eu cheguei agora há pouco tempo aqui no Codó novamente, você estava com um programa de televisão, você estava com um programa de rádio, agora só com programa de rádio, né? Mas o Cobra é de onde? Tu é codonense? Olha, meu amigo Marcelo Rocha, eu nasci aqui na antiga Samec, né? Ali perto da igreja, né? É um parto complicadíssimo, feito pelas mãos abençoadas daquele que eu tenho como um dos maiores médicos do estado do Maranhão, que é o doutor Antônio Joaquim Araújo Filho. No dia 9 de dezembro de 1976, eu nasci. Quando você coloca complicadíssimo, parece que você então já chegou complicando. Eu não vim para descomplicar, eu vim para complicar, entendeu? Mas aí como é o teu pai e tua mãe? O meu pai é Antenor Ferreira de Almeida. E é necessário pontuar que Antenor Ferreira de Almeida é meu pai que me criou. O meu pai biológico, ele é pernambucano, é de Serra Talhada, Pernambuco. Minha mãe biológica é que é daqui do município de Codó, do povoado Saco, Maria das Graças. Mas o meu pai que me criou, Antenor Ferreira de Almeida, já não está entre nós. A minha mãe, que também me criou, é Herbina Borges da Silva, mora há 45 anos na Avenida 1º de Maio, bairro São Francisco, aqui. Você é codonense da Gema. Codonense da Gema. Mas eu trago um pouco dessa pitada de tempero mais ardente do pernambucano, né? Da parte do meu pai, genética. Genética, tem o sangue, né? É, o sangue. E aí a gente cresce aqui na cidade de Codó. A primeira escola que eu estudei foi a escola Maria Alice Machado, da 1ª à 4ª série, aqui no bairro São Francisco. Era bom aluno ou já era complicado? Ainda, mais ou menos, entendeu? Eu gostava de matar a aula para jogar bola. A segunda escola que eu estudei
foi aqui a escola Colás Moreira, anexo 1, aqui no final da Afonso Pena. Eu fiz da 5ª à 8ª. Que no nosso tempo era grau, não era o médio, né? Era o segundo grau. Nós tínhamos primeiro grau e segundo grau. Nós tínhamos uma diretora muito rígida, que era a mãe do subtenente Denilson, a senhora Dona Rita. Qual Denilson? Esse que agora é pré-candidato? Exatamente. Subtenente Denilson, a mãe dele era a diretora lá. Ainda era daquela época de formar na frente da escola, cantar o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da cidade. Ainda tinha aquela coisa de cultivar o patriotismo, né? Que deixaram um pouco. Deixaram um pouco. De lá, eu vou para o Mata Roma. Entendeu? Primeiro ano, segundo, lá no Mata Roma eu tive grandes experiências legais no Mata Roma, como a participação dos jogos escolares, foi algo fantástico, algo incrível. Quando eu saio de lá, do Mata Roma, eu venho servir o exército, a pátria. Tiro de guerra. Exatamente, passei lá um ano. De 17, 18 anos. Um ano de experiência, os militares chamam de vida na caserna, né? Esse período que eu passei lá no exército, eu aprendi muita coisa sobre fidelidade, sobre os valores, sobre responsabilidade, ética, companheirismo, espírito de corpo, e isso tem moldado minha personalidade, por incrível que pareça. Eu não pude servir o exército, tinha um problema na perna, né? E não deu para ficar. Uma pena, viu? O meu pai disse, rapaz, eu sou filho único, meu pai dizia, rapaz, você tinha que ter ficado no exército. Não sei o que é que tem lá, né? Mas a disciplina do exército, olha, eu tive um subtenente, subtenente Mauro, e também tivemos várias visitas do José Teófilo Gaspar de Oliveira Neto, que era o coronel da 10ª Região Militar, e ele deu várias palestras e isso enriqueceu muita gente. A disciplina do exército, muita gente confunde o exército como uma instituição que só prepara o homem para a guerra, mas está enganado. O exército prepara o homem para a vida. O exército mostra para o homem os valores de uma sociedade. Disciplina, lealdade, compromisso, honestidade, entendeu? Espírito de corpo. O que é espírito de corpo? Às vezes tu te doar por uma causa sem tu ter nada financeiro em troca. O exército ensina isso. O exército ensina. Tem a coletividade, a união, né? A união, a coletividade. Um soldado é o outro que está do lado. Os dois são um só. Bem que tem um amigo, um companheiro, um camarada, como a gente chama no exército, ferido, ele está na linha de tiro. O espírito de corpo é demonstrado quando tu arrisca a tua própria vida para ir lá, trazer ele. Então essa coisa me moldou muito, e eu trouxe essa coisa do exército para minha vida, para minha atuação dentro da comunicação, para minha atuação dentro da política, no meio, entre meus amigos. E isso eu tenho tido como importantíssimo. Como era o nome que tinha lá? Era Cobra? Já era. Esse Cobra surgiu como? Tu já chegou lá como Cobra? Não. Lá eu cheguei, Genival da Silva Almeida. E o meu nome... Qual era o nome que tinha? Almeida. Nome de guerra, Soldado da Almeida. Aí depois fui para Cabo Almeida, dentro. Eu era comandante de guarda, lá dentro do Exército, Cabo Almeida. E aí eu comecei a participar dos concursos de tiro. No stand de tiro. Tiro? De tiro. Lá dentro tem. Compadre, tu sabe pegar pelo menos numa espingarda de chumbo? Eu ainda cheguei a desmontar o fuzil 20 segundos, 19, 22, que era um tempo bastante razoável, um tempo bastante legal. De tanta a gente tá... Essa conversa aí tu já está colocando quando entrou na política, já está com as histórias de político. Não. Em 20 segundos eu desmontava um fuzil? Eu desmontava, rápido. Você já viu aqueles filmes? Existe soldado no exército que faz aquilo. É tanta prática que o cara beira a perfeição. E o que acontece? A gente participando dos concursos de tiro no exército, eu fiquei por 2 vezes com a medalha de prata, né, em segundo colocado. Mas eu não sei porquê, ninguém foi para cima do primeiro colocado. Os caras iam para cima de mim. Rapaz, tu atira bem demais. Tu é o Cobra. Tu é Cobra mesmo nisso. Cobra. Aí, nesse mesmo período, por coincidência, o Sylvester Stallone lançou... tinha aquele filme lá. Stallone Cobra. Era. E aí eu ainda andei trocando tapa com vários colegas meus por causa desse negócio. Eu digo, Almeida. Ele disse, não, é Cobra, tu é Cobra. Então o que acontece? Quando não gosta de apelido, meu amigo, quando o cabo não gosta do apelido. E o exército, tu sabia que o exército tem muito isso, essa coisa do codinome?
Eles colocam muito codinome e pega. E o incrível é que pega. E aí ficou cobra, e tá, cobra, e terminou. A gente tá com isso. Saiu do exército. E como foi que chegou a questão do rádio, do radialismo, do jornalismo? Surgiu como? Eu quero entrar como eu entrei na política, porque eu entrei no rádio através da política. Posso entrar na política? Pode, né? A política, ela entrou... Foi candidato a vereador, né? 2 vezes. A política... Lá no Piauí a gente disse que a cobra, a porca comeu, quando o cabo não ganhou nada. Deu certo não, né? Mas fazer o quê? Na política, eu me aproximei muito do Gilberto Muniz. Era jornalista, teólogo, pai do Sena Freire. Exatamente. Com 16 anos de idade, o Gilberto Muniz me presenteou com um livro de Lênin, O Trabalho dos Partidos entre as Massas. E eu li esse livro várias vezes e fiquei curioso sobre a política. Aí depois eu li um livro, já naquela época, com 16 anos de idade, chamado A República de Platão. Aí eu comecei a ler algumas coisas de política. E nós tínhamos ali na rua São Raimundo, bairro São Francisco, 1º de maio, uma família que era ligada ao Ricardo Acho, família do Bigode. Sim, lembro. E tinha também mais lá na frente a família do Mundiquinho, que era pai de terreiro, aquela coisa, era muito ligada ao Ricardo, e eles faziam reunião política. E o Gilberto Muniz me chamou um dia lá na casa dele, disse, pô, tem outro livro bom para te ler. E tu fala fácil, eu acho que tu dá para política. O Gilberto Muniz tinha essa coisa de lançar político. Ele lançou Zaidan, ele lançou Sebastião Cardoso, o Gilberto Muniz. O Gilberto Muniz foi o cara mais incrível que eu vi, né, com a maior capacidade... Inteligentíssimo. ...de trazer partidos para o Codó. A maioria desses partidos que hoje existem, eles vieram a primeira vez para Codó através do Gilberto Muniz. Eu era um fã dele, pelo conhecimento, né, dele, e eu aprendi muita coisa com ele. Foi uma espécie de professor, assim, de política. E aí eu participei de uma reunião do Ricardo Acho. Na época minha mãe trabalhava na casa do Ricardo Acho, minha mãe biológica, morava na rua Brasília, ao lado do Eliel Lima, e trabalhava na casa do Ricardo Acho. Eu comecei a me aproximar da política. Daí eu conheci o Caio, que já fazia parte da política, daí eu conheci o saudoso Carlos Fernandes. Pádua. Daí eu conheci Solon da Nóbrega. Aí fui conhecendo as figuras políticas de Codó e fui me envolvendo. Mas eu não votava. Eu tinha 16 anos, naquela época tinha que ter 18 para votar. Mas eu já estava envolvido na política naquela época. O mosquitinho picou. Rapaz, é incrível, né? A política, ela só tem uma porta, segundo Leonel Brizola. Só a porta que você entra. Não tem porta para sair. Você entrou uma vez na política, não jamais vai sair. E se a gente for lá atrás, na Grécia Antiga, o grande filósofo Platão, ele dizia que o homem é por natureza um ser político. Todo mundo. Nós somos políticos. Nós não podemos fugir dessa realidade. E aí eu comecei a entrar na política, comecei a gostar, comecei a fazer discurso em palestras, e eu digo, eu quero isso aqui. Eu vou me aprofundar nisso aqui. E comecei a militar. Eu ajudei. O primeiro vereador que eu ajudei eu ajudei aqui o professor Falcão, como vereador. Que foi o Falcão, que foi professor, foi secretário. Exato, grande amigo meu, saudoso. Eu ajudei aqui como vereador, eu tive em campanha de Asmiro Filho, eu tive em campanha para vereador de João de Deus, eu tive em campanha para vereador de Clério Guerra, eu tive em campanha para vereador de Chiquinho do Saai. Aí tem uma hora que tem que ser a vez do Genivaldo Collor. Aí eu resolvi entrar em 2016. Em 2016 eu fui convidado pelo Zito, eu fazia parte do grupo político do Zito, o Zito prefeito. O Zito tinha dito para mim que ia apoiar o Chiquinho do Saai. Ele falou para mim, no gabinete dele, ele disse, olha, fique tranquilo, vamos indicar um candidato do nosso grupo, puro sangue. Eu disse, quem é? Esse é o Chiquinho do Saai. E o Chiquinho do Saai estava trabalhando, se projetando em 2016 para ser candidato a prefeito. Depois ele me chamou e disse, o que tu acha do Chiquinho do Saai e o Pedro Belo junto? Pedro Belo de vice, Chiquinho do Saai na cabeça. Eu digo, dá para ganhar, porque são dois caras do meio da sociedade, da zona rural, conhecem é povão, e teu governo tem uma avaliação acima de 70%. Do nada, eu não sei porquê, o Zito disse, agora nós não vamos mais apoiar o Chiquinho do Saai e o Pedro Belo. Nosso candidato é Francisco Najib. E eu tive uma rejeição. Mas por quê? De apoiar o Francisco Najib, pelo histórico, né, do empresário, e também porque eu pensei, eu digo, Zito, por que tu vai apoiar Francisco Najib?
Quando a gente ganhou... Não, mas aí você há de convir que o senhor Francisco Carlos Oliveira, ele apoiou o Zito umas 2 ou 3 eleições. Mas sim, atrás. mas havia ruptura. Por quê? Quando o Zito ganha em 2008, a eleição, que assume em 2009, 2010, a rejeição do Zito foi enorme. É tão tal que o Zito teve que romper com o empresário, porque na realidade se descobriu que a rejeição não era do Zito, a rejeição era do empresário Chicão FC, porque logo que o Zito rompeu com o empresário Chicão FC, o Zito cresceu novamente na pesquisa e conseguiu a reeleição em 2012. Coisa que todo codoense sabe, e quem fez política aqui, que se o Zito tivesse permanecido com o empresário Chicão FC, o Zito não tinha ganho a reeleição em 2012. Foi obrigado a romper, porque as pessoas diziam, eu voto no Zito, desde que ele não esteja com o Chiquinho. Esse era o bordão na boca de todos os codoenses. Por que isso? Olha, deixa eu te falar, a forma do empresário Chiquinho FC conduzir a política é muito equivocada. Ele quer conduzir uma administração pública, a gente viu isso, os 2 primeiros anos do Zito, 2009 e 2010, quem comandou a prefeitura não foi o Zito. A população de Codó sabe disso. Quem comandou a prefeitura foi o empresário Chiquinho FC. Não, que aí você está exagerando. Não estou exagerando. Eu tanto não estou exagerando que compromissos que o Zito tinha com determinados aliados não foi cumprido porque o empresário chegou e disse, ó Zito, nesse local eu vou botar fulano. E o Zito, mas eu tenho um compromisso com determinada pessoa. Ele disse, não, mas é fulano. Por que o Chiquinho tinha essa autoridade? Porque o Chiquinho havia bancado 3 campanhas para o Zito, financeiramente. Então ele mandou. Há quem diga que este rompimento de 2010 foi um rompimento fictício, apenas para o Zito se reeleger. Há quem diga isso. Sim, muita gente dizia isso, que foi só para embromation. E eu contestei o Zito uma vez, que eu digo, Zito, vem aqui. Tu rompeu com o empresário Chiquinho FC, e por que tu ainda está comprando um alto volume de recurso, de dinheiro, dos produtos dele, tendo a Nutrilá bem aqui em Caxias? Uma licitação, teve a licitação, ele ganhou, com certeza. Mas por que renovou depois que rompeu? Porque depois que rompeu, poderia não ter renovado. Você sabe que o prefeito tem poder para isso. A licitação é aberta, é para todo mundo. Quem oferecer a melhor proposta, estiver bem, a empresa estiver toda correta, você há de convir também isso, Cobra. Mas eu não acredito na melhor proposta. Eu acredito, claro, que ele manteve esse vínculo. Na realidade, a população de Codó sabe que o Zito, ele nunca brigou com o empresário Chiquinho FC. Ali, de fato, eu que estava lá dentro, que senti, que sei o que aconteceu, que estava dentro ali, junto na organização da campanha, eu sei que nunca houve briga. Em 2010, o Chiquinho não brigou com o Zito. Eles pegaram a pesquisa, um conversou com o outro e disse, olha... Você acha que foi tudo planejado? Tudo planejado. Eu estava lá, tudo armado, tudo arquitetado por eles. O Zito nunca rompeu com o Chiquinho e ele nunca tem coragem de romper com o Chiquinho. A Cobra, eu me lembro que eu fazia um programa na TV, na FCTV, entrevistei o senhor Francisco Carlos Oliveira. E eu perguntei para ele sobre a questão desse rompimento. Ele disse que, mas você tem a questão não foi a palavra honestidade, foi de... Mas ele deu a entender que era por questões de desonestidade. Desonestidade e tal. Eu tenho essa gravação. Aí ele disse isso, eu digo, mas não, eu não quero entrar em detalhes. Aí eu, então, tá bom, então não quer falar. Mas vamos para cá. Como era que o Zito e o Chiquinho ia fazer com que a população de Codó acreditasse que eles tivessem rompido em 2010? Eles teriam que ter uma briga. Eu ficava na TV do Zito, com o Jonas Filho, falando que o Chiquinho... Era isso? Era aquilo. E o Alberto ficava na rádio do Chiquinho falando que o Zito era aquilo. Era isso, era aquilo. Era aquilo, para que a população acreditasse. Quando eu fui descobrir... Você sabe quando eu descobri, de fato, que foi só uma armação para o Zito se reeleger? Quando o Zito foi apoiar o Najib. Porque eu acreditei também que era briga de verdade. Eu digo, é uma briga de verdade. Mas quando o Zito foi apoiar o Najib, que eu soube que o Zito tinha feito um compromisso de apoiar o Najib na sucessão, ele apenas empurrou o Chiquinho do Sá e o Pedro Belo com a barriga. Olha, vamos trabalhar, que eu vou apoiar vocês dois, aquela coisa, mas o compromisso já estava feito há muito tempo. Teve isso, e eu contestei o Zito. Eu tanto contestei o Zito, que antes do governo do Zito terminar, eu fui para o Najib. Ele já havia pedido, mas eu fui antes de terminar. Eu digo, eu já sei que tu vai apoiar o Najib. Não, rapaz, segura aqui que vai ser o Chiquinho do Sá. Eu digo, não, já sei. Como eu já sei que tu vai apoiar ele e eu tô aqui na tua gestão... Já tô indo logo. Eu tô indo logo, eu te espero lá.
Teve isso? Teve isso. Negócio sério, Mas a né? política do Codó É um negócio. é né? complicado. Sim, mas eu me lembro que a gente sempre conversava por telefone, né? Que a gente sempre tinha relação de cobra, como é que tá as coisas lá. Eu me lembro que você ficou no governo do Najib, mas logo tu deixou o governo. Olha, veja só, eu fui candidato a vereador no governo do Najib. E qual foi meu papel quando eu deixei o Zito e fui para o Najib? O empresário FC Oliveira me disse, Cobra, eu quero que tu vá fazer um programa na FM Cidade e lá tu coloque que o Zito vai apoiar o Najib por questão de gratidão. Para tirar aquele impacto do rompimento, da briga. E eu fui fazer o programa lá, chamado Notícias em Debate, com o Valdeci Polvão. E o empresário, Chico UFC, disse, eu quero que tu seja candidato. Eu digo, por quê? Ele disse, eu estava olhando aqui uma fala tua na reunião, tu tem uma boa oratória política. Eu digo, mas eu não estou muito afim de ser candidato. Não, mas eu quero que tu seja candidato, 2016. Tu está em qual partido? Eu disse, eu não estou em partido não estou filiado não. Entendeu? Ele disse, pois tu vai te filiar no PSC, Partido Social Cristão. Aqui tem uma moça que trabalha comigo, a Alba Rejane, grande amiga minha. Ela agora é pré-candidata. Exato. Né? Ela disse, ela vai te ajudar. Vou colocar ela para te ajudar na campanha, nós vamos ser candidato. Eu digo, tá certo. Eu digo, qual é o compromisso? Ele disse, olha, vamos fazer o seguinte. Se tu não for eleito, tu vai fazer parte aqui da gestão. Eu digo, mas fazer parte como? Porque existem várias formas de fazer parte. Entendeu? Tem uns que é só aguenta aí, espera um pouquinho, estamos resolvendo. Tem outros que resolve logo. Aí ele disse, não rapaz, fica tranquilo, tu vai ser um da frente, tu é da linha de frente, tu é um dos melhores oradores aí dentre os candidatos a vereadores, tu é da linha de frente. Eu digo, tá bom. Eu digo, vamos embora. Eu sou muito de acreditar nas pessoas, entendeu? Não fiz acordo financeiro, fomos para a campanha. Eu tirei 268 votos nessas eleições. 2016. 2016. 268 votos. Quando a gente ganhou a eleição, nós entramos em janeiro, fevereiro, março, abril, nada de ninguém me ligar. Isso no governo Najib. Governo Najib, 2017. Janeiro, 4 meses já. 4 meses. Aí eu liguei. Moço, eu tô aqui. Eu digo, rapaz, eu fiz parte dessa vitória. Eu até brinquei, eu disse, deixa menos aí a bandeja suja, que já partiram o bolo, mas deixa a bandeja suja que eu limpo essa bandeja. Com brincadeira, né? Uhum. E aí... E você conversando com quem? Conversando com o Najib. Com o prefeito, Najib. Prefeito Najib, ele era o prefeito, né? Batia no meu ombro e dizia, nós estamos juntos, vamos ganhar junto, vamos administrar junto. Aí eu digo, rapaz, será que o trem passou? Eu fiquei na estação. Eu digo, negócio é sério, eu digo, mas vamos pra cá. Aí ele disse, eu tenho um negócio bom pra ti. Eu digo, quer? Eu quero que tu vá lá pra TV. A TV... A FCTV. Não, a TV do Zito. A TV da prefeitura, que era responsável pela prefeitura. Eu quero que tu vá pra lá, entendeu? Desculpa. Fazer reportagem, fazer um programa, viu? Como é que tu te enquadra lá e quero que tu faça um programa de rádio na Mirante, divulgando as ações da gestão. E o negócio é bom. Negócio, o salário. Eu sou um cara de tão acreditar nas pessoas que eu não discuti valores. Aí fui. Tá. É bom pra quem? Pra mim ou pra ti? Aí quando Esqueceu dessa discussão? Quando eu cheguei no primeiro mês, Ah. aí eu olhei, era um salário mínimo. Hã? Era um salário mínimo. Aí eu liguei. 2016. Hoje o salário mínimo é 2.412. Eu liguei pro Najib, eu digo, Najib, rapaz, isso aqui eu sinto muito, mas não dá para me pagar minhas contas, não. Eu tenho família, eu tenho despesa. Não, mas vai melhorar, não sei o quê. E outra, eu não recebia na folha. Entendeu? O Najib pagava a empresa do Michel Marques. O Michel Marques pagava o pé de queijo. Tinha uma agência, o Michel tem uma agência que ganhou a licitação. Olha como é que eu recebia. A falta de consideração. O Michel Marques recebia o recurso pela empresa dele, pagava o pé de queijo, e do dinheiro do pé de queijo, o pé de queijo me pagava. O pé de queijo foi que foi me pagar. Mas recebia. Aí eu recebi na mão do pé de queijo salário. Aí eu liguei pra ele, eu digo, pô, Najib, cara, eu fui candidato a vereador, eu fui votado. Entendeu? Mas, moço, só 268 votos também. Não pode ter muita moral, não. Mas a eleição... Você me desculpa, eu tô brincando, mas deixa eu te falar. 268 votos. As eleições de Codó,
ela é uma eleição tão acirrada que quem tira acima de 100 votos em Codó é uma liderança forte. Bem votado. É considerado bem Quem votado. tira acima de 100 votos em Codó. A eleição para vereador em Codó é tão disputada, é tão voto a voto, é tão acirrada. Nós temos uma cidade dessa que às vezes chega a 300 candidatos, 280 candidatos. Então, quem tira 100 votos para vereador em Codó, ele não é uma liderança qualquer. Não é não, porque a eleição aqui é difícil. Muito difícil. E eu tirei 268 votos sem recurso, pô. A minha ajuda lá foi mínima. Foi no peito e na raça. Enquanto nós tínhamos candidatos que tinham pegado 400 mil, 300 mil, 200 mil. Aí é aquela coisa, tu faz uma campanha com 15 mil reais. Só um exemplo, um Leonel da vida faz uma campanha com 500 mil. Quem é que vai ter esse na campanha? Pelo amor de Deus, me ajuda aí, pô. Hã? Por mais que tu tenha popularidade, mas digamos que a imposição do recurso é tão grande em cima de ti. Mas isso não acontece aqui em Codó. Mas claro que acontece, claro que acontece. Claro que acontece. Deixa eu te falar uma coisa. Eleição para prefeito não. A eleição de prefeito de Codó, ela é paixão. As eleições de prefeito em Codó é paixão. A população, dificilmente tu consegue comprar voto para prefeito em Codó. Compra não. Mas para vereador, tu compra. Para prefeito de jeito nenhum. Está aprovado como? A eleição do Zé Francisco está aprovada. Ele ganhou sem dinheiro. Eleição de Zé Inácio. E quando eu digo sem dinheiro, é porque menos recurso do que os demais candidatos. Ricardo derrotou o Zé Inácio, que era apoiado por Exato, Ricardo, Ricardo, recursos mínimos. Antônio Jaquim derrotou Donato Salles. Então nós temos um histórico na cidade de Codó que eleições municipais para prefeito em Codó... Quem tem dinheiro não é tão fácil, não. Não, quem tem dinheiro não é favorito. Porque é o seguinte, olha um exemplo clássico. Se em Codó fosse dinheiro que decidisse a eleição, o empresário Chiquinho FC tinha sido prefeito de Codó 20 vezes. Ele é o homem mais rico de Codó há mais de 20 anos. E ele vem tentando. Não, agora, e ainda está difícil. Agora que ele é a primeira vez candidato. Não, ele é a primeira vez candidato agora. Mas que ele fez pesquisas avaliando o nome dele em outros cenários, em outras eleições, todas. Quando ele olha a pesquisa, não dá para mim. Tu tá entendendo como é o negócio? Então ele viu que agora dá. Eu não sei se é bem agora dá, né? Nós vamos já entrar nesse assunto. Nós voltando Sim, aqui... mas tu rompeu mesmo com... Tu deixou o Najib por quê? Só por causa do salário mínimo? Não foi só isso. Eu tive uma discussão com o Najib a respeito do comportamento dele como prefeito, né? Como assim? Acho que, olha, o Najib, eu questionei a apreensão das motos, que foram muitas. Nós tivemos no governo do Najib a apreensão de quase 4 mil motos. Dessas quase 4 mil motocicletas, mais de 2 mil foram a leilão em São Luís e os donos ficaram sem suas motos. E o objetivo... Mas a apreensão deve ter tido porque as motos estavam com alguma irregularidade. Mas o objetivo dessa apreensão desenfreada, mas não questionei só a apreensão. Eu questionei o cidadão. Está chegando na porta da sua casa e a equipe chegar e dizer, ó, não bota a moto. O cara está chegando em casa. Ele não passou numa blitz. Você está entendendo? Aí é sacanagem. As irregularidades que aconteceram. A forma como foi conduzida. Estavam fazendo assim. E fizeram assim. Não é questão porque de nessa Estado. época do governo do Francisco Najib, eu não andei aqui em Codó. Outra coisa que eu questionei do ex-prefeito Francisco Najib foi quando ele mandou um projeto para o SAAI, para a Câmara de Vereadores, para privatizar o SAAI. Que o Arlindo, eu quero Salazar. Aqui, o Arlindo Salazar, vereador, parabenizar o Arlindo, parabenizar o Valdec Frota, foram 2 vereadores que peitaram de frente e disseram, não, o SAAI não vai privatizar. Mas o Najib tentou privatizar o SAAI. O Najib mandou o projeto para a Câmara. Não passou porque os vereadores sentiram pressão da sociedade e viram que todos iriam se afundar, iriam perder eleitorado e não passou. Mas ele chegou a mandar o projeto. Não foi só uma intenção, foi uma vontade, porque se não fosse uma vontade, o projeto não tinha ido do Executivo para a Câmara para privatizar o SAAI. E eu questionei isso na época. Pelo fato de eu questionar, ele me ligou um dia. Tu é meu aliado ou é meu inimigo? Isso o prefeito na época, Najib. Najib, eu digo, Najib, deixa ele falar. Entre você e a população de Codó fica um povo. Eu quero conversar contigo na TV, eu fui conversar com ele. Janeiro, fevereiro, março, abril de 2018, segundo ano. Aí eu disse, Najib, não dá mais para nós andar. Primeiro, tu não cumpriu o compromisso comigo. Entendeu? E eu sou muito de... Qual era, só para mim aqui, nem imagina. Qual era o compromisso? Qual era? Rapaz, era... Na realidade, nós não tínhamos um compromisso com o negócio de empresa nem nada. Nós tínhamos um valor de salário. Eu vou te pagar X, caso eu chegue na prefeitura.
Que era mais de um salário mínimo. Não era um salário mínimo, né, meu irmão? Era um negócio melhor. E eu fiquei chateado também de não ter entrado no começo, cara. Eu digo, porra, porque eu vi pessoas que não foram candidatos, que não foram... Porque quando tu é candidato, tu vai pra linha de frente, pô. Você mostra a cara. Mostra a cara, você vai pro choque. Você vai ali pra linha de fogo falada, né? Eu digo, cara... E outro, olha, aconteceu também outros posicionamentos do Francisco Najib, entendeu? O que havia o empresário Francisco Carlos de Oliveira, deixa eu falar com os codóenses aqui. O que foi que o empresário falou em 2016 na campanha do Najib? O empresário Chico FC, eu tive em várias reuniões com ele, onde ele disse, eu não preciso de R$1 da prefeitura de Codó. Eu sou rico, eu sou milionário, eu quero desenvolver Codó. O empresário Chico FC Oliveira disse isso para a população, disse para mim, eu tenho gravado no meu arquivo político, vou soltar já nessa campanha. E não foi isso que aconteceu. Olha, pô, nós tivemos aqui 26 milhões de reais dos precatórios da educação que chegou em Codó e eu provo que esse dinheiro foi roubado. Você está ouvindo? Como é? Roubado. Que é isso? Foi roubado. Isso é uma palavra muito forte. Mas eu provo. Com licença. Eu posso falar aqui? Pode ficar à vontade. Você está falando. Eu tenho em minhas mãos o plano de aplicação dos recursos do Fundeb, dos precatórios da educação, 26 milhões. Nesse plano de aplicação tem a construção de uma usina solar. Uma usina de energia solar para levar energia... Mas não teve para lá no Codóense, no Colégio Codóense, Liceu Codóense, não teve a... A usina seria para abastecer todas as escolas do município de Codó. Por 2 milhões e meio de reais. Não foi construída. Nós tivemos aqui, nesse plano de aplicação, quase 1,5 milhão de reais para a construção da sede da Secretaria de Educação do município de Codó. A sede continua hoje no prédio alugado. Nós tivemos 1 milhão... Aqui na 1º de maio. 1º de maio. Nós tivemos 1,5 milhão de reais, hoje mesmo pela manhã eu olhei esse documento, 1,5 milhão de reais para a construção de 3 escolas de língua estrangeira para os alunos codoenses, inglês, espanhol, francês e por aí vai. Está onde essas escolas? Nós tivemos aqui também... Mas isso está colocando, eu não estou aqui para defender o ex-prefeito e atualmente deputado Francisco Najib, mas você tem que estar dizendo que era uma proposta de que iria fazer, né? Não. O plano de aplicação foi para a Câmara, eu tenho ele assinado pelos vereadores da época, pelo Najib, e quando eu te digo que o dinheiro foi roubado, sabe por quê? Porque quando foi se olhar em 2021 o que tinha na conta dos 26 milhões de reais do precatório, eu tenho um extrato, R$32,34. Não, mas aí, ó, vamos aqui, não, peraí. 26 milhões, se tinha tudo isso... Era para fazer isso, né? Aí, mais aqui, deixa eu puxar mais aqui. Um centro de convenção com capacidade para 700 pessoas para a Secretaria, especificamente para a Secretaria de Educação. Para um curso de qualificação, um seminário, uma palestra, etc. 1,5 milhão de reais para esse centro de capacitação, esse centro de convenção para os professores. Está construído aonde isso aqui? Eu quero que alguém me mostre no Codó aonde o Najib construiu isso. E aí eu te pergunto, se tu tem um plano, tu é prefeito, tu tem um plano de aplicação de 26 milhões de reais, tudo que está no plano lá não foi construído, e na conta do Banco do Brasil ficou R$32,34, o dinheiro foi para onde? Não foi para casa da minha mãe, pelo amor de Deus, me ajuda, e nem pro meu bolso. Alguém levou esse dinheiro. E se alguém levou, eu tenho aqui autoridade, até pelo que eu consultei juridicamente, de dizer que foi o prefeito da época, o Najib. Porque não foi dado abono, ele não comprova. Outra coisa, nós estávamos em plena pandemia, quando esse plano de aplicação dos 26 milhões de reais do recurso do Fundeb foi para a Câmara e foi aprovado, e o Najib executou, só no papel, porque nada saiu do papel, lá tem 6 milhões e 500 mil reais para a reforma de escola. Ora, o Najib tinha fechado 76 escolas antes da pandemia. Reformou as outras que estavam abertas. Mas nós estávamos em pandemia, ninguém estava estudando, em pandemia ninguém reformou nada. O dinheiro foi para onde? Não, mas aí, Cobra, vamos aqui, com todo respeito. Você está assim também? Porque você, hoje, é oposição a ele, você é ligado ao prefeito Zé Francisco. Não, presta atenção. Rapidinho, não é questão de ser oposição. Eu questionei, na gestão do Najib, eu questionei o Najib. Eu questionei sobre as blitz, eu questionei sobre o projeto do SAAI, eu questionei. E o que ele disse? O Najib, ele é aquele cara que tu tá falando algo com ele tá aqui, ó. Sim. Mas todo político é assim. Não, todo não. Tem político que não é assim. Quando a gente conversa com os políticos, eles...
Alô? Não, tá, eles usam o celular. Foi Agora, a melhor coisa que inventaram. eu acho, foi o celular. Eu acho que isso foi tão imoral, cara. Porque tá lá. Eu vou expor esse plano de aplicação dos 26 milhões de reais do recurso do Fundeb, vou expor ele agora em um canal de TV. Canal de TV? É. TV do governo, não da prefeitura. E vou pedir que o sindicato, a Sindicerme, o Celso, a Virgínia, o Rafael, por que esse pessoal ficou calado a respeito disso? O que foi que aconteceu? E ficaram calados? Estão calados até hoje. Mas por quê? Quem está falando é eu, que não sou professor, não faço parte do sindicato. E eu tenho certeza que o sindicato tem acesso a esse plano de aplicação do recurso dos 26 milhões de reais do Fundeb. Por isso que eu cheguei ao ponto... Mas esses 26 milhões, com certeza, foi repassado uma parcela para os professores. Nenhuma. O Najib não deu nenhum abono para ninguém. Hã? O Najib não deu abono para professores. Eu estou perguntando assim porque eu não estava aqui, eu não participei. Ele não deu abono para professores. Você está ouvindo? Outra coisa também que eu quero pontuar aqui, que eu discordei muito da gestão do Najib. Nós tivemos a pandemia, Covid-19 em Codó. O Najib recebeu 20 milhões de reais do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. 20 milhões, muita grana. Desse dinheiro, veio uma parte destinada a construir um hospital de campanha. E esse hospital iria... Sim, mas na pandemia teve. Aqui teve, não teve? Não. Aqui teve uma escola, a escola Ananias Murat. O Najib, presta atenção, ele recebeu 20 milhões de reais para combater a Covid-19. Desse dinheiro, veio o dinheiro para construir um hospital de campanha. A ideia do governo federal é que esse hospital, pós-pandemia, continuasse funcionando para a população. Quem sabe até o governo federal poderia assumir isso. O hospital não foi construído. O Najib pegou o recurso de combate à Covid, limpou a escola Ananias Murat, colocou lá umas camas tudo enferrujadas, que era do depósito que o HGM não queria mais, pegou tudo lá da Cibrazen, colocou lá, limpou e disse, aqui é o hospital de campanha. Você está exagerando. Eu estou falando a real, e a população de Codó sabe disso. E tu sabe qual foi o saldo disso? 206 codoenses mortos na gestão do Najib pela Covid-19. Inclusive, grandes amigos nossos, entendeu? Não, pessoas importantes. Você há de convir que a Covid, ela não... Foi em todo o país, né? A gente não foi em todo o país. Mas qual foi a cidade que teve mais letalidade? A cidade onde os gestores não aplicaram o recurso. Não aplicaram o recurso. Olha, o negócio foi tão grave. Nós tivemos aqui, ainda falando de Covid-19, nós tivemos a Polícia Federal visitando o pai do ex-prefeito Najib, pelo um esquemão com a Prefeitura de São Luís sobre venda de álcool e gel. Isso é fato. A Polícia Federal pegou o empresário Chiquinho FC, que hoje é pré-candidato a prefeito, na sua residência, levou seu celular, levou computadores da empresa dele. E eu não estou criando notícia. Isso é fato. Tá. Isso é real. Tá. Mas aí, vamos lá, passou o governo Najib, você deixou, foi logo no início, ninguém rompe com o governo no início, você rompeu logo, um ano e meio, tu rompeu, né? É 1 ano e 4 meses. E aí, desempregado, vírgula, né? Porque você, como radialista, você é comunicador, e aí você foi fazer o que da vida? Aí eu começo a conversar com você por telefone, porque você... A gente conversou muito, não foi? Né? 2019, 2020. Marcelo, aqui, ó, vamos ver quem vai ganhar. Aqui é o Ricardo, é o Biné, é o Zé, tá todo mundo junto, tal. Eu digo, beleza. Fiquei feliz, sabia que Ricardo estava. Ricardo faleceu. Veja só, Marcelo, eu vou só concluir, e tu está corroborando comigo, eu quero entrar num ponto interessante. Nós, o povo de Codó, é um povo manso, tranquilo, calmo. E o povo de Codó acredita em tudo e em todos. Não existe uma cidade no Maranhão onde qualquer pessoa de fora possa chegar e se dar tão bem do que Codó. E olha que eu já vendi livro no Maranhão quase todo. Já fui vendedor de livro de porta em porta. Bom de lábia. Mais ou menos isso. Então, o que acontece? Vendia razoavelmente. O que acontece? O povo de Codó acredita em todo mundo. Das cidades do Maranhão, uma das cidades onde o povo mais acredita em qualquer história, todo mundo que vem de fora se encanta por Codó. Porque o codoense recebe quem vem de fora como se o cara fosse codoense há 50 anos, tivesse família aqui. Percebeu isso? Eu fui bem recebido em Codó quando eu cheguei aqui em 96. Então você está corroborando com o que eu estou falando. Sim, eu fui bem Veja só, 2016, o que a população de Codó pensou em 2016? O povo de Codó pensou o seguinte: nós temos um empresário, que é o maior empresário de Codó, é um empresário que diz que vai revolucionar Codó, que o filho dele vai ser candidato e se chegar à prefeitura vai
trazer empresa da China, porque o Najib e o UFC prometeu, empresa da China, empresa do Canadá, prometeu aqui um polo industrial para poder gerar emprego para a população. Caxias tem. Eles prometeram tudo isso Timon aqui. tem. O empresário UFC prometeu, em 2016, que o filho dele ia trazer para cá um hospital macro-regional. Tudo bem. Então o povo de Codó viu aquilo, o povo de Codó se vislumbrou com aquilo, disse, não, o homem é rico, não precisa mais de dinheiro. O filho dele é novo, é formado, quer crescer, vamos dar essa oportunidade. E a oportunidade foi dada. Mas quando o Najib chegou na prefeitura, o que a gente viu foi tudo diferente. Foi quando eu rompi. No momento que eu rompi, eu que sou político por natureza, e político por paixão, e gosto de política, e leio muito sobre política, eu disse, aonde é que tem alguém que a gente possa representar a população de Codó? Chegar nessa pessoa e dizer, rapaz, esse cara aqui pode fazer a diferença. Eu vi o Zé Francisco. E aí a gente conversando no telefone, eu te disse, tu é doido, rapaz. Você falou pra mim. Tu é doido, rapaz, o Zé Francisco. Não vai a lugar nenhum. O homem, todo lugar que ele vai, perde. É chamado de pé frio. Pé frio, eu te disse. Rapaz, ele perdeu no Capizal, ele foi visto, perdeu. E o que foi que eu te falei? Eu digo que ele será o próximo prefeito de Codó, não foi isso? Eu te disse, acorda pra Jesus, cobra. Foi, é verdade. Isso... Final de 2018. Eram 2 anos antes da final de eleição, 2018. Né? Foi. E aí, quando eu tive minha última conversa com o Najib na TV Codó, eu vim para a clínica do Zé Francisco. Topei Dona Irene, a primeira dama atual. Eu disse, você vai ser a primeira dama de Codó. Ela é eu. Ela se espantou. O Zé Francisco está aí, ela disse, tá. Por quê? Ele disse, porque eu vim dizer para ele que ele é seu prefeito de Codó. Eu cheguei, ele cobra, e aí, cobra? Eu digo, rapaz, é o seguinte, tu tirou uma boa votação para deputado federal. Sim, pelo PT. Pelo PT. E tu vai ser o prefeito de Codó. Eu digo, vamos trabalhar, entendeu? Bora pra cima, que dá pra ganhar. E tem um detalhe, vem aqui, você foi a única pessoa, você começou com ele, passou um bom tempo só, Cobra e Zé Francisco andando nessa cidade. Na realidade eu fui... Não, foi. Você foi o primeiro. Eu fui o único comunicador de Codó, o único agente da imprensa de Codó que acreditei. Essa que é a grande verdade. Não, e os outros também, os outros que eram lideranças políticas... Eu estou falando da imprensa. Ah, sim. Da imprensa eu fui o único. Eu estou dizendo do todo. E aí, veja só... E eu dizia para ti, tu é doido. o Wagner Pitombeira, que é um grande advogado, chegou para o Zé Francisco e disse, olha, houve o Cobra, que o Cobra vem lá do grupo do Zito, do Najib, já teve com o Ricardo, tem uma experiência em campanha, que ele vai dizer o norte desse negócio. Eu digo, tem um grupão, o grupão vai escolher o melhor. Naquela época, o grupão, quem liderava das pesquisas era o Ricardo Ache. Sim, eu sabia. Segundo colocado, o Camilo. Terceiro colocado, Chiquinho do Sai. Quarto colocado, o Pedro Belo. Quem era o quinto? Zé Francisco. Eu dizia pra você, rapaz, tu é doido, que eu tô sabendo, não é isso não. E aí, eu comecei a conversar com o Zé Francisco pra gente fazer visita a lideranças políticas, fazer reuniões em bairro. Inclusive, a oratória dura, olho no olho, há mais de 2 anos da eleição, com o povo de Codó, foi eu que fiz. A oratória era minha. Era a oratória da reunião que chegava e dizia, olha, nós temos que tirar o Najib da prefeitura, porque o Najib enganou a população, não representa os anseios da sociedade. Aonde está isso que ele prometeu? Onde está isso? Eu fazia esse embate da oratória pesada. E não só isso. Eu parti para o campo da denúncia. A questão da ADM. Eu tive com o vereador Domingo Reis 3 vezes no Ministério Público, na Polícia Federal, no GAECO, denunciando a ADM médica, que era do Dr. Júnior, que hoje é prefeito de Piritoró, que tinha aqui um contrato de 16 milhões de reais para gerenciar a saúde de Codó e não gerenciar a saúde de Codó. Bica, eu me lembro que tu me falou uma vez por telefone, a gente conversando, eu digo, tu tá se metendo com o quê? Ele disse, Marcelo, eu tô denunciando um médico aqui que tem empresa, Exatamente. Aí eu disse, rapaz, tu te aquieta e tal. Aí depois tu me disse, Marcelo, estão até me ameaçando de morte. Teve isso, mesmo aquele só médico que tu fez comigo? Teve. Tu foi ameaçado de morte? Foi ameaçado de morte. Inclusive o atual prefeito de Piritoró, ele queria que alguém viesse a me ajeitar, né? Me organizar. Não é assim que eles falam? Puxar o tapete ou a arbota? Tem esse linguajar, né? Porque é o seguinte, a gente bateu tão forte que a ADM Médica era uma empresa que ela tinha contratos fraudulentos em Alto Alegre, Coroatá,
Pinheiro, e quando eu fui ver... Quando tu diz fraudulento, é muito forte. Mas é fraudulento, não é eu que estou dizendo, é os processos que eu tenho da justiça. E aí o que acontece? Quando ela foi investigada a primeira vez, que ela estava com o contrato em Coroatá, a sede dela era em Teresina e lá era numa lanternagem chamada Pisca Pisca. Eu tenho uma matéria tudinho, então tudo arquivado. Primeiro, peraí, vamos lá. A empresa na área da saúde que prestava serviços para municípios, para prefeituras, no que diz respeito à questão de saúde, de médicos e tudo mais, em Teresina, funcionava... O endereço funcionava numa lanternagem de carro chamada Pisca Pisca. Isso quando ela foi investigada em Coroatá. Quando o Domingo Reis levou para a Câmara, e eu fui com o Domingo Reis na Polícia Federal, no Ministério Público Federal em Caxias, para denunciar, eu tenho esses vídeos com o Domingo Reis lá, gravando, quando a gente entregou as peças de queixa-crime, eu fui, a sede dela mudou para Piritoró, e eu gravei um vídeo, cadê o dinheiro que estava aqui? Quando eu cheguei em Piritoró, era uma funerária, o endereço. O dinheiro morreu. Era uma funerária. O dinheiro morreu. Então, quer dizer, isso mexeu muito com o Júnior. E usaram muito isso contra ele politicamente em Piritoró. Mas foi eleito. Então, mas, claro, com o dinheiro que... Pô, era 16 milhões de reais aqui. Piritoró é uma cidade desse tamanho. O que ele gastou lá, meu irmão? Lá foi... como é que eu diria? Se existe, digamos que o ápice do abuso do poder econômico com a campanha foi a dele lá. Essa que é a grande verdade. Por que o Najib colocou ele nessa posição, essa estratégia? Já pensando de botar ele lá para eleger com o dinheiro da saúde de Codó, para que ele servisse de base para a campanha de deputado estadual, que ele já estava pensando lá atrás. Mas eu quero focar aqui na campanha do Zé Francisco. Vamos lá. Fomos para cima com o atual prefeito de Codó, Zé Francisco. E eu passei a denunciar a maternidade que o Najib passou 4 anos fechada. Nas palestras, nas reuniões. Palestras, na reunião. E comecei a trazer gente. Eu comecei a ir atrás de lideranças políticas. Eu digo, gente, aqui ganha. O Zé Francisco disputou 2 eleições. Ele disputou uma eleição para ser o candidato do Grupão e uma eleição contra o Zito. Na eleição que ele disputou para ser o candidato do Grupão, a população de Codó entende que eu tive uma participação significativa e há políticos, há pessoas que dizem que talvez se eu não tivesse lá, ele não seria o candidato do Grupão. Por isso que você tem moral no governo dele. Eu nunca tive moral no governo Zé Francisco. É conversa, rapaz. Ó. Deixa eu lhe falar. O prefeito de Codó, Zé Francisco, ele é um homem incapaz de cumprir compromisso com as pessoas. Incrível isso. Deixa eu te falar. Eu passei 9 meses para poder entrar no governo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Agosto do primeiro ano de 2021 foi que eu entrei no governo. Não, peraí. Você foi um dos caras que correu atrás, você que mantinha contato com todo mundo, você me ligava... Não, você me ligava direto de Teresina, e aí, cobra, quem é? Eu digo, Zé Francisco, aí tu disse, cobra, para aí. Aí beleza, aí Zé Francisco ganha a eleição. Você, com certeza, assumiu um cargo, não? Não assumi nada. Eu não assumi nada, eu entrei no 9º mês com grande dificuldade e... Conversa. Foi. O pior de tudo, eu fiz um compromisso com o Zé Francisco, entendeu? Um dia ele me chamou na clínica e disse, rapaz, tu tá me ajudando muito, cara. Tu é homem de frente do meu governo, eu jamais vou esquecer o que tu tá fazendo por mim. O prefeito disse isso pra você. Aí eu disse, mas o Najib também me disse isso e me sacaneou. Ele disse, mas eu não sou o Najib, eu sou diferente. Eu digo, pois eu vou acreditar em ti, bora pra cima. Ele disse, mas para aí, o que tu quer? Eu digo, olha, tu vai me dar isso bem daqui. O que era esse bem daqui? O que era? Pode dizer não? Era a manutenção das praças. Hã? Era manutenção das praças. Não tem as praças de Codó? Tá quebrado, ajeitar e tal. Era só isso. Plantar, arborizar, essas coisas. Era uma empresa. Era uma empresa, para manutenção das praças. Aí ele deu para uma pessoa que foi candidata a vereador na campanha do Zito contra ele. Ele deu para uma pessoa que foi candidata a vereador na campanha do Zito contra ele. Não, mas peraí, vamos lá. Porque você é da casa, vamos trazer um adversário para ficar com a gente. O político faz isso. Não, Marcela, a política, deixa eu te falar. O Flávio Dino deu aula de política. O Brandão está dando aula de política. Política se faz com aliados. Todo político que tem a visão de ganhar com seus aliados e governar com seus adversários, ele não vive muito na política. Essa é que é a grande verdade. Mas você tem que ciscar para dentro. Galinha só cisca para dentro. Você tem que trazer todo mundo pro seu grupo. Mas depois que você organizar a sua casa. Você ganhou uma eleição, você vai organizar a sua casa. Você organizou sua casa. Votou o teu povo. Votou o teu povo, você vai levantar a cabeça e ver quem é que está aí
que não Pode fez ser campanha útil. contra mim, que tem utilidade, que tem uma certa liderança. Aí você vai buscar. Eu entendo, pelo que eu já li muito sobre política, eu entendo isso. E pelo que eu já vi Brizola falar, pelo que eu já vi discurso de Ulisses Guimarães e de grandes estadistas do Brasil, eu entendo isso. O prefeito Zé Francisco não fez isso. Não, o prefeito Zé Francisco, ele não cumpriu com seus aliados. O prefeito de Codó, doutor Zé Francisco, é incapaz de cumprir compromisso. Ele não cumpre. Ele não consegue sustentar meio dia o que ele fala pela manhã. Peraí, o senhor está falando isso? O senhor rompeu com ele? Eu posso concluir? Pode. Deixa eu te falar. Vamos para cá. Qual foi o compromisso com a família Figueiredo? Eu quero até parabenizar o Camilo Figueiredo. Do Biné Figueiredo, ex-prefeito, e do vice-prefeito. Vice-prefeito. Quero parabenizar o Camilo Figueiredo. O Camilo estava em empate técnico. Quando o Camilo abriu para o Zé Francisco, estava em empate técnico. Zé Francisco tinha 23, Camilo tinha 21. Era mais empate técnico. Empate técnico. E o Camilo... Isso para o grupo decidir quem ia ser o candidato. O Camilo demonstrou humildade. O Camilo demonstrou estar com o pensamento voltado em defesa da coletividade do povo de Codó, quando ele abriu mão. Ele se despiu de vaidade, o Camilo se despiu de vaidade. Porque você mesmo me disse uma vez, será que o Biné abre? Será que o Camilo abre? E eu, na minha fé, eu sou um homem de fé, eu sempre acreditei. Porque a fé é tu acreditar naquilo que ainda não aconteceu, mas que tu tenha certeza que vai acontecer. E aí eu sempre acreditei. E o Camilo fez uma demonstração para a sociedade de Codó, para o próprio Zé Francisco, de humildade. O cara se despiu de vaidade. Não, se é para ganhar, se é para nós fazer diferente, se é para tirar a prefeitura da mão do Najib, dessa perseguição, dessa inércia, dessa falta de compromisso com a sociedade, eu abro mão, sou vice. É tão tal que até a população de Codó se surpreendeu quando isso aconteceu. Pô, o Camilo abriu. Porque politicamente o grupo Figueiredo era mais história, claro, entendeu? Hoje o Zé Francisco, mesmo chegando ao final de um primeiro mandato de prefeito, ele não tem condição de amarrar nem os cadastros do sapato do Biné politicamente. Não dá, não. Não dá, não. Porque o Biné tem um legado, pô. O ex-prefeito Biné Figueiredo, ele tem um legado. O Zé Francisco teve uma história. O Zé Francisco foi o prefeito mais votado da história de Codó. Por que o Zé Francisco foi o mais votado? Porque havia um sentimento de revolta contra o ex-prefeito Najib e pela primeira vez na história de Codó, o grupo de oposição se reuniu para tirar um prefeito. Se reuniu de fato. A rejeição do Najib, ela era de 74%, tão tal que o Najib não pôde nem sequer ser candidato à reeleição. Ficou inviável até uma candidatura. Colocou o Zito. E eu sabia candidato forte. Mas eu sabia que ele colocando o Zito, a rejeição ia grudar no Zito. Como grudou no Zito. Como grudou. Nós estamos vendo agora, o filme de 2020 está passando uma reprise agora. Como? O Zito liderava uma pesquisa para prefeito em Codó, o Zito saiu do cenário. Problema de saúde, ele colocou. Tudo bem, é o que ele coloca. Ele está apoiando o empresário Chico FC, mas as pesquisas mostram que o Zito quase não levou voto. O grupo dele, ele não conseguiu. Não conseguiu. O Zito não conseguiu levar. Essa que é a verdade. Há um conflito na família do Zito, em que filhos aceitam, outros filhos não aceitam, a esposa não ficou satisfeita. Então, há uma briga interna. Tereza. Mas a dona Cíntia, por exemplo, que foi secretária de Ação Social, vai ser a vice de Francisco. Mas depois de muita imposição do pai, depois de muita briga, depois de muita coisa, ela é uma vice que vai sair numa chapa, mas de coração ela pode até tentar vender uma imagem, mas ela sabe. Ela sabe. Que é isso? Então, voltando aqui ao Zé Francisco. Zé Francisco não cumpriu com o Camilo, que era para ser nosso deputado. O prefeito de Codó hoje, Zé Francisco, era para estar sossegado. Ele era para ter... Mas o Camilo era para ser deputado, ele foi candidato a deputado federal. Não. O acordo era para o Camilo ser o candidato a deputado estadual do Grupão. E o Zé Francisco colocou o filho dele. Numa manobra política erradíssima. Como assim? Como errado? Eu estou lhe perguntando porque você estava lá dentro. Então você sabe o que estava acontecendo. Errado, sabe por quê? Porque tinha que ter cumprido o compromisso com o Camilo. Tinha que ter sido cumprido. O acordo era que o Camilo ia ser o candidato a deputado estadual e não federal. E não federal. Certo. Mas deputado estadual do grupo. E outra. O Zé Francisco tirou a eleição do Camilo de deputado estadual. O Camilo teria chances reais. Se o Camilo fosse o candidato a deputado estadual do grupo do Zé Francisco, o Camilo não só tinha ganho a eleição, como tinha batido no Najib dentro de Codó. Pô, tu quer comparar? Porque o Najib bateu no Pedro Neres, mas o Biné estava com o Najib. Se o Camilo fosse o candidato do Zé Francisco, o Biné estaria aqui. E o Najib não teria batido no candidato
a estadual do Zé Francisco. Outra, se o Zé Francisco tivesse cumprido o compromisso com o ex-deputado Camilo Figueiredo em apoiar ele para deputado estadual, o Edilásio também teria ganho a eleição. Porque Federal, deputado federal. a federal, porque automaticamente o voto do Edilásio iria crescer. Casadinho com o Camilo. E por que o Camilo ganhava a eleição? Não dá para comparar o que o Camilo tem de história fora da cidade de Codó como deputado estadual com o Pedro Neres. Pedro Neres, ele não era conhecido nem no quilômetro 17. O Camilo foi deputado estadual, hein? Campeão. Mas por que teve essa mudança? Essa Você estava lá dentro, você sabe. Essa mudança teve porque o Zé Francisco, prefeito de Codó, ele nunca teve autonomia. Hã? Ele nunca mandou no governo dele. Ele é o prefeito, rapaz. Mas Que não história manda. é essa? Não, manda não. Quem manda no governo do prefeito Zé Francisco é o filho dele, Pedro Neri, e a esposa Irene Neri. Eles é que mandam. Como é que é? Não, Eles- peraí. Quem manda no governo de Zé Francisco? É o filho dele e a esposa. Ele não manda. Presta atenção. Todos os rompimentos de aliados do Zé Francisco, todos os rompimentos têm o dedo do filho. O doutor Mário Braga. Tem o dedo do Pedro Neres. E o Mário Braga tem consciência disso. O Doutor Mendes, doutor Mendes, que que era o procurador-geral, Sim. tem o dedo do Pedro Neres. O Camilo, a família Figueiredo, tem o dedo do Pedro Neres, porque o Pedro Neres impôs ao pai de ser candidato a deputado estadual a qualquer custo. Que é isso? Teve isso não. Existiu isso, eu estava lá, Marcelo, lá dentro. Eu vi isso. Nonato Sampaio, que foi secretário. Também teve o dedo do Pedro Neres. Todos esse rompimento. Entendeu? Todos este rompimento, sem exceção. Você está ouvindo? Tô aqui. E agora? Eu tô aqui assim, ó. Esse último Tô rompimento. boquiaberto. Esse último rompimento do Pedro Belo, Pedro Santo, Sim. Expedito Carneiro, também tem o dedo do Pedro Neres. Mas em que esse Pedro dedo, em que esse dedo dele... O Zé Francisco não tem autonomia. Ele toma uma decisão, ele chega na casa dele, quando o Pedro Neres sabe, ele vai lá e diz, papai, não é desse jeito, não, é assim. Mas é assim, e é assim é que vai feito. Infelizmente, essa é a realidade. Não, peraí. Vamos lá. O senhor Francisco Carlos Oliveira teve o Zé Francisco como prefeito. Eu não sei se o seu Francisco Carlos tinha influência lá no governo do Zé Francisco. Do Zito? Não, do Francisco Nagi. O Zito, o Rolinho tinha os filhos. Eu não vi a história dos filhos dele. se Não, metendo. o Zito não teve essa coisa de filho. Já o UFC teve. O UFC, eu vou te falar, é diferente. Deixa eu olhar aqui para a população de Codó. O UFC Oliveira, o Najib, ele foi um prefeito só para dar entrevista e assinar papel. As ordens eram do UFC, e eu provo. Eu tenho um depoimento de vereadores que disse, olha, nós ia para a Câmara na terça-feira, 3 horas da tarde, a reunião era na indústria, dentro de uma sala fechada, ficava uma moça na porta com a bandeja, os vereadores deixavam o celular fora e entravam para falar com o Chiquinho. E lá o Chiquinho dizia, ó, tu vai falar sobre saúde, tu vai falar sobre a educação. Então o Chiquinho teve essa influência. O Zito não teve, mas o Chiquinho teve, e o Zé Francisco, a influência é tremenda. Outra coisa que eu quero te falar uma coisa aqui, rapidinho. O Pedro Neres sempre teve um ciúme da liderança política que o Pedro Belo tem. Ele sempre tentou ofuscar o Pedro Belo dentro do grupo. Pedro versus Pedro. Pedro versus Pedro. E o Pedro Belo, cara, ele é uma grande liderança política. Eu vou já te explicar por quê. O Pedro Belo, ele foi candidato a deputado estadual, já em Codó, ele tirou 11 mil votos, sem recurso. Ele foi candidato a prefeito de Codó numa eleição terrível. Ele teve em 6, né? 6 mil votos. Foi, 6 mil. Ele foi candidato agora a deputado federal na eleição mais difícil da história de Codó para deputado federal, porque nós tínhamos Amanda Gentil, apoiada por vários vereadores, nós tínhamos o delegado Rômulo, nós tínhamos aqui o Zito apoiando o Massugé, nós tínhamos o prefeito apoiando o Edilásio, nós tínhamos como federal Guilherme rasgando dinheiro, Guilherme Oliveira, e o Pedro Belo foi o segundo mais votado de Codó numa eleição terrível dessa, sendo excomungado do grupo. O Pedro Belo fazendo parte do grupo, mas o Zé Francisco e sua família punindo funcionários, amigos do Pedro Belo que estavam no governo. Ele disse, ó, não vote no Pedro Belo, se eu souber, te demito. Então o Pedro Belo fez uma eleição. Teve isso? E, claro, eu participei de uma reunião, eu, Genivaldo da Silva Almeida, conhecido como Genivaldo Cobra, onde o Chiquinho do Sai pediu que fosse demitir todos os amigos do Pedro Belo. Mas o Chiquinho sai. O Chiquinho do Sai. O Chiquinho sai é amigo de Pedro Belo, homem.
Então é amigo da onça, que está dizendo aqui é Genivaldo Cobra. Sabe por quê? Porque nessa reunião no sítio do Zé Francisco, ele disse: Zé Francisco, como é que tu vai aceitar tu tendo o Ed Lasso de deputado federal e o Pedro Belo candidato a deputado federal dentro do teu governo? Mas aí o Zé Francisco tem razão, pô. O Chiquinho Oliveira o Chiquinho do SAI tem razão nessa história bem aí. Mas vem aqui, sabe o que foi o erro? O erro é do prefeito de Codó, que não tem poder de articulação político, não tem domínio sobre o governo dele, não consegue sequer dominar a família dele. As interferências... Não, ele podia conversar com o Pedro Belo, o Rômulo era do grupo também, ele podia conversar com o Rômulo. Não tinha como, entendeu? O orgulho, a prepotência, deixa eu falar para você, falar para o Codó isso aqui. O prefeito de Codó, doutor Zé Francisco, ele se embriagou. Com a vaidade. Ah, pensei que era com bebida alcoólica. Com a vaidade. Se embriagou com a vaidade, com o poder. Ele chegou ao ponto, o prefeito de Codó, doutor Zé Francisco, pasme-se, ele chegou ao ponto de dizer para mim que era um semideus no sítio dele. O Pedro Nery estava lá no sítio, eu também estava, e alguém fez uma matéria, esse alguém hoje está até no governo dele ganhando rico dinheiro, né? Alguém fez uma matéria. Quem foi? Vou já lhe falar. Alguém fez uma matéria e o Pedro Nery disse: olha papai, falaram de mim. Ele disse: Pedro, te aquieta. Eu sou médico, eu sou um semideus. Logo, logo você se forme médico, também será um semideus. Aí quando eu cheguei em casa, eu peguei na Bíblia e fui ler. Pesquisar. Eu digo, que é o melhor livro para a gente pesquisar é a Bíblia. Aí eu disse: o Zé Francisco se intitulou um semideus. Que vaidade. Eu achei aquilo de uma vaidade, de uma prepotência, entendeu? E ele não falava mais com a gente. Ele não conversava mais com as pessoas. Muito vaidoso, muito prepotente. Encheu a gestão dele. O Zé Francisco passou os 4 anos da gestão dele. Você sabia que o empresário Chiquinho FC tem muita influência dentro da gestão do Zé Francisco? O Chiquinho FC pediu... Mas só uma posição. O Chiquinho FC pediu para o Antônio Luiz vir para cá. Presidente da Câmara. O Antônio Luiz veio para a gestão do Zé Francisco a mando do empresário Chiquinho FC. E eu falei... Você está falando isso que você está chateado porque ele deixou o Zé Francisco. Não, não é isso. Não é porque ele deixou o Zé Francisco. Presta atenção. O Antônio Luiz, logo que chegou no governo, ele chegou apontando defeito em tudo. Toda secretaria, por exemplo, eu vou citar um exemplo. Secretaria de Agricultura do município de Codó, o Zaidan estava fazendo um excelente trabalho. Pois ele peitou o prefeito para tirar o Zaidan. Você está ouvindo? Por que ele peitou o prefeito para tirar o Zaidan? Porque o Zaidan estava fazendo um excelente trabalho. Ele mexeu na comunicação. O Antônio Luiz mexeu em tudo no governo. Por que ele mexeu? O Antônio Luiz, quem se enganou foi o Zé Francisco. O Antônio Luiz não enganou o Zé Francisco não, porque o Antônio Luiz disse, sabe o quê? Eu sempre serei amigo do Chiquinho. Chiquinho é meu tutor político. Se eu sou prefeito e um cara está no meu governo falando isso do meu adversário, no meu governo ele não vai ficar mais não, velho. Rapaz, no meu também não ficava não. Ficava no seu? Não dava não. Não tem como. Outra coisa, um dia eu encontrei o Teonilo do Garra e o Teonilo não tem a capacidade de dizer que eu estou mentindo. Que é pré-candidato a prefeito. A vereador. Eu encontrei o Teonilo em frente à rádio do prefeito. E o Teonilo disse, olha, nós estamos colocando o Antônio Luiz como presidente da Câmara. Eu digo, você vai dar um tiro no pé. Eu não errei. Ele, por que tu está dizendo isso? O Antônio Luiz, eu acertei com ele como prefeito. Eu digo, o Antônio Luiz jamais vai ser Zé Francisco. O Antônio Luiz é carrapato. Mas não tinha um Dominguinho que era aliado lá? Não só o Dominguinho. Ele poderia ter oferecido para o menino. Havia tempo ainda de ter oferecido para o Figueiredo, para o filho do Camilo, Rodrigo Figueiredo, que também foi um compromisso. Nesse coisa do Camilo ter abrido mão, também entrou uma presidência de Câmara para o Rodrigo. Não foi só a campanha de deputado, entrou uma presidência de Câmara, que também não foi cumprido. Mas o Biné ganhou cargos, ele ganhou secretário. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. De gente aí, ó, o Zaidan, né, foi indicação dele. O Biné não ganhou quase nada. Essa que é a grande verdade. O Zé Francisco não deu quase nada para o Biné. O Zé Francisco chegou ao ponto de dar 6 cargos comissionados para o Camilo, o vice dele, um cara que foi decisivo na campanha. Quanto? 6 cargos só comissionados. Cargos comissionados? 6. Tá me entendendo, né? Você tá exagerando. Não, eu tô falando a verdade. Entendeu? Aqui eu tô falando a verdade. Tudo que eu tô falando aqui, eu assino embaixo e estou apto a responder pela minha fala aqui. Entendeu? A população de Codó me conhece, sabe que eu sou um cara autêntico no que eu digo. E a gente, analisando todo esse contexto, eu tive várias conversas com o prefeito. Quando eu entrei na gestão, no 8º mês, pago pela empresa, de lá até
O mês passado eu nunca tive meu salário em dia. 3 meses, pagar um, fica 2. Mas tu não recebia, não era pela prefeitura, não? Não, pela Tu empresa. não recebe pela prefeitura? Não, nunca entrei na Folha. Pela empresa. Mas é um salário bom, porque você foi uma das primeiras pessoas. Não, deixa eu te falar. Quando é que um salário é bom para ti? Quando tu não ajuda. Por exemplo, se a gente for pegar vários colegas da imprensa que não tiveram com o Zé Francisco, que todos ganham o dobro ou o triplo do que eu ganho, para eles está bom. Eles não ajudaram. Eles não foram para o sol quente. Eles não tiveram uma indisposição com o processo. Eles não brigaram. Eles não foram candidato. Porque eu fui candidato a vereador também, do lado do Zé Francisco, discussando no palanque, junto com um dos meus professores de oratória, o saudoso doutor José Inácio, ex-prefeito de Codó, grande amigo do peito meu. Então, o que acontece? Para quem não ajudou, o salário é bom. Para quem não fez nada, o salário é ótimo. Mas para quem passou 3 anos pegando um cara que a população de Codó dizia, esse é pé frio. Eu andava em Codó e o pessoal, Cobra, vem aqui. Cobra, tu sabe o que é política. Agora, dessa vez tu errou. Não era só eu que dizia isso no telefone, não. Não era só você que dizia. Ah, tá. Eu tinha um amigo meu de Caxias que ligava, tu tá ficando louco, é? Como é que tu larga o filho do homem mais rico de Codó, o homem com a prefeitura na mão, pra apoiar um pé frio, rapaz? Esse homem é pé frio. Amigos meus de Capinzal, o ex-prefeito de Capinzal, é Leomar Miranda, que é meu amigo, dono da farmácia, no centro. É. Me ligou, disse, Cobra, vem aqui. Tu tá ficando doido, eu bati no Zé Francisco aqui em Capinzal, isso tem uma moleza, é um pé frio danado de gás, seu prefeito de Codó. Ele disse, ô meu amigo, eu pensei que tu sabia mais de política, dessa vez tu vai errar. Mas a gente coloca assim, pegou pessoas da área da comunicação, né? Da comunicação, não só da comunicação. Quem foi, por exemplo? Não só da comunicação, vem cá. Não, o pessoal que tá é todo o Zé Francisco. Quem que é Zé Francisco? Ó, você, por exemplo, você apresentava o programa na TV. TV, exato. Tu saiu por quê? Porque tu ficou só na rádio. Rapaz, eu vou olhar bem aqui, essa câmera. Por que eu saí? Isso foi questionado, eu nunca havia... O teu programa era, eu gostava. Quando eu vim aqui assistir, eu gostava. Nunca havia respondido isso. O empresário Chiquinho FC mandou para cá o Antônio Luiz. E eu andei mostrando alguns processos do Najib, na CGU, alguns processos do Najib no Ministério Público Federal, e isso não, o empresário Chiquinho FC Oliveira não se agradou. O que é que o empresário Chiquinho FC Oliveira fez? Genivaldo da Silva Almeida, Genivaldo Cobra falando aqui. O empresário Chiquinho FC, Antônio Luiz, vem aqui, tu tá aí, tu é menino meu, pede pro Zé Francisco tirar o Cobra, pede a cabeça dele. Aí o Antônio Luiz passou as... Olha, eu não tô gostando da imprensa, eu não tô gostando do programa do Cobra, eu quero trazer um cara que resolve. Aí o Zé Francisco um vai com as outras. Um vai com as outras. Quem, rapaz? O prefeito de Codó vai com as outras. Emprenha pelos ouvidos, gosta de fofoca, de picuinha. Acreditou no Antônio Luiz, aí disse, vamos trazer o cara que resolve. Eu tinha 18% na audiência de Codó. Para uma TV de gestão, isso é uma pontuação muito boa. De governo é ruim. É complicado você conseguir um ponto acima de 15. Pois eu tinha 18. Então o que acontece? O Antônio Luiz tem que tirar o Cobra. Aí um dia eu entrevisto o Antônio Luiz. Aí o Antônio Luiz me chama dentro do estúdio. Foi quando eu tive a certeza que o Antônio Luiz... Porque é o seguinte, muita gente não sabe, mas eu sou um dos maiores jogadores de xadrez de dama do estado do Maranhão. E modesto, né? Eu já disputei campeonato maranhense de dama, fiquei entre os 10 do estado e... Xadrez. E xadrez também, já disputei. Agora o que acontece? Eu quero dizer, no jogo de dama existe uma peça chamada pedra pioneiro branco, às vezes se chama de pedra isolada ou pedacão. O Antônio Luiz foi uma pedacão dentro do governo de Zé Francisco. No xadrez existe aquilo que nós chamamos de cavalo, né? Que é a peça que mais abre o jogo do adversário. Em L, sempre Exato. em L. Sempre em L, ali ameaça aqui, ameaça ali. Então o que acontece? O Antônio Luiz foi uma espécie de cavalo de Troia. Quem assistiu a história da Guerra de Troia sabe o que é que eu estou dizendo. Abre as portas do castelo, coloca-se esse presente maravilhoso que foi dado, porque eles viram que não tinham como ganhar a gente. Exato. Então vamos oferecer esse cavalo de Troia aos nossos deuses. Exato. Coloca-se, faz uma festa, bebe. Quando todo mundo está embriagado. Todo mundo embriagado, o cavalo de Troia abre e os soldados com as facas entram e matam todo mundo. Então, o que acontece? Eu estava incomodando muito o UFC. Por que eu estava incomodando o UFC? Porque eu estava mostrando a frota de ônibus sucateada que o Najib deixou. Levaram as baterias, levaram tudo. Por que eu incomodava o UFC? Não foi prefeito, não. Mas peraí. Por que eu incomodava o UFC? Porque eu mostrava os processos que o Najib respondia. E o UFC, Antônio Luiz, tu tá aí dentro, tu é meu. Peita o prefeito, vai para cima do prefeito para tirar o Cobra dessa TV.
bota o pé de queijo, que o pé de queijo é menino do Araújo Neto, é menino teu, é menino meu, e aí o pé de queijo não vem pra cima de mim, como nunca foi. Então foi um projeto do Chiquinho me tirar do Conexão Codó na TV e de me tirar da rádio. Eu fiz o primeiro programa de gestão na TV do município, na gestão do Zé Francisco, e na TV, o Conexão Codó, e fiz o primeiro programa da Rádio Guarapari, que me tiraram também. 6 meses depois, o Zé Francisco me chamou. Eu estava na Mirante fazendo um programa com o jornalista Ítalo Souza, muito bom, diga-se de passagem, e o programa que a gente estava fazendo na Mirante, a Mirante apagada, de repente, a gente bombou na Mirante. Começa a ascensão da... Aí o Arcélio Trindade fez uma matéria, que eu tenho até printado lá em casa, o Arcélio fez uma matéria dizendo o seguinte, aí sim é mostrar a competência. Foram para Mirante, que ninguém falava mais, e tá todo mundo ouvindo. E tá todo mundo ouvindo. Eu mais o Ítalo, um baita de um programa. Lá o Antônio Luiz diz, Zé Francisco, ou tu tira o cobra da Mirante, ou tu tira o cobra do teu governo Marro Ítalo, ou eu saldo da base. Quem pediu isso para o Antônio Luiz? Não foi minha mãe, foi o Francisco Carlos de Oliveira. Mas você tem problemas com o Antônio Luiz? Não, eu nunca tive problema com o Antônio Luiz. Ele teve problema comigo. Eu vou chegar lá. Tudo bem. Zé Francisco disse, eu posso tirar o Ítalo, que não é daqui, é do Piauí. O cobra não dá para me tirar. Entendeu? Esse cara aí já sofreu no meu governo, não sei o que, foi o que eu soube. E aí, Zé Francisco vai atrás de mim. Disse, olha, você... Porque eu falei, cara, olha o que eu falei para a população. Eu digo, meus amigos, o Antônio Luiz não é da base do prefeito? Sim. O Antônio Luiz não é o presidente da Câmara colocado pelo prefeito Zé Francisco? Sim. O Antônio Luiz, pois, abre uma CPI dos 26 milhões de reais dos precatórios na Câmara. Eu falei mal do presidente da Câmara? Não, você deu uma sugestão. Mas sabe por que o Antônio Luiz zangou? Porque abriu uma CPI contra o Najib, estava ferindo o patrão dele, que está demonstrado agora. Não, você está pegando pesado. Não estou pegando pesado. Mas vou mais além. O Antônio Luiz apelou. O Antônio Luiz foi no sítio do Zé Francisco. Genivaldo da Silva Almeida, Genivaldo Cobra. Agora eu vou falar direto para o Antônio Luiz. Eu quero esse corte, entendeu? Na rede social. Você é um canalha, Antônio Luiz. O Antônio Luiz é um canalha. E eu provo, presta atenção. Ele foi lá no sítio do Zé Francisco e disse, você tem que tirar aquele vagabundo. Me chamou de vagabundo, pô. Eu sempre trabalhei. Eu tenho 44 anos na cidade de Codó. Não existe um BO registrado contra mim na delegacia de Codó. Como é que tu passa 44 anos morando numa cidade e ninguém nunca registrou um BO contra ti e tu é um vagabundo? E tu é uma pessoa sem moral. Isso não existe. Será que eu nunca cometi um crime aqui? Ou os crimes que eu cometi, a polícia não viu? E aí o Zé Francisco me liga, rapaz, o presidente veio aqui, o Antônio Luiz, e eu tenho um grande amigo meu, chegou pra mim e disse, rapaz, eu tava no sítio, te defendi, o Antônio Luiz te chamou lá de vagabundo, de moleque. Eu disse, cara, mas eu sou um trabalhador, nunca roubei ninguém, nunca assaltei, toda a população de Codó me conhece, estudei só nos colégios daqui, servi aqui, pô, vivo aqui, já fui político aqui, que diabo é isso, pô, não tenho nada a esconder, minha vida é um livro aberto. Aí, eu fiquei assim, tô magoado, né? Aí eu liguei para o Zé Francisco, eu digo, rapaz, o Antônio Luiz disse que eu sou um vagabundo, mas eu nunca fui preso em Teresina por fraudar o INSS. O Antônio Luiz foi. O Antônio Luiz foi detido pela Polícia Federal por fraudar o INSS lá em Teresina. Ele devia ter vergonha na cara de falar meu nome e dizer que eu não tenho moral, que eu nunca fui preso. Ele foi. Ele foi. Lá em Teresina. Todo mundo sabe disso no Codó, Antônio Luiz. E hoje está provado. O senhor está muito emocionado. Não estou não, eu estou falando a verdade. E hoje está provado, o que está provado, Marcelo? Quem é o vilão da história? É o Cobra ou foi o Antônio Luiz? Pro Zé Francisco? Não sei quem é, me diga aí. Com a atitude que ele tomou agora, dizem que pegou aí quase R$1 milhão, se vendeu para o empresário Chiquinho FC, com a atitude que ele tomou, está provado que ele é o vilão. Porque ele batia no peito que era o amigo número 1 do prefeito Zé Francisco, foi embora. E era beneficiado, deixa eu te falar, o Antônio Luiz, dos vereadores que estão aí, ele era o mais beneficiado da gestão do prefeito. O mais beneficiado. Porque me disseram que era um outro aí que era beneficiado. Não. Se você é o presidente da Câmara, você tem prioridade, você sabe disso. Eu tenho que ser bem tratado. Você tem prioridade, entendeu? E aí eu fiquei muito chateado com aquilo, e quando eu vi o Antônio Luiz agora passar pro UFC, eu tinha uma garrafa de vinho lá em casa, fazia tempo, estava lá. Eu abri, botei umas pedras de gelo no copo, bebi e agradeci a Deus. Desceu legal, agradeci a Deus, eu digo obrigado, meu Deus. E ontem, quando o prefeito soube que eu estava deixando o grupo dele... Peraí, o senhor então está deixando o Zé Francisco? Agora, larguei o prefeito de Codó, doutor Zé Francisco, eu não faço mais política,
com o prefeito de Codó, doutor Zé Francisco, eu não faço mais parte do grupo político dele, a gente não comunga das mesmas ideias ou ideais políticos, que na realidade ele nunca teve ideal político. A vontade do prefeito de Codó, Zé Francisco, sempre foi chegar na prefeitura para ficar milionário. Ele sempre teve esse desejo, ele realizou o desejo dele com o trabalho de muita gente de bem, muita gente legal no Codó, que ajudou, achando que ele seria um cara que poderia fazer a diferença, quando na realidade não existiu na história de Codó um prefeito traidor dos seus aliados mais do que o Zé Francisco. Mas não existiu. Você pode pesquisar a história de Codó, e eu sou um pesquisador da história política de Codó dos últimos 40 anos. Não existiu. Olha, rapidinho aqui, como é que tu é prefeito da cidade de Codó, como o Zé Francisco é, e tu traz para ser pregoeiro do teu governo, o pregoeiro do Najib e do Zito? Como é que tu é prefeito de uma cidade dessa, e tu dá todas as tuas licitações para adversários políticos teus que não te apoiaram? Tu não cumpre compromisso com nenhum dos teus aliados. Que político é esse? Me fala, que político é esse? Eu estou deixando. E quando eu resolvi deixar, ontem o prefeito de Codó me ligou, eu não atendi. Isso ontem é sexta-feira. Foi ontem. Me ligou, eu não atendi. Eu fui aqui para o escritório do Arthur, que é meu amigo pessoal e é meu compadre de alma, padrinho de uma filha minha. Que é o dono da agência que faz o trabalho para o governo do estado. E eu estou no escritório do Arthur quando o Zé Francisco chegou. Eu aceito todo mundo me deixar, Genivaldo Cobra, mas eu não aceito você me deixar. Eu digo porque você é meu número 1, você me ajudou demais, Eu digo, cara, agora que tu tá falando isso, eu digo, olha, pô, eu passei um ano te ligando, eu ligava para ele não atendia. E ele andando com o Antônio Luiz em juras de amor, e eu olhando aquilo, eu digo, você foi com ciúme. Não foi só isso, presta atenção. Amor próprio, respeito e observação do cenário político. Eu não posso marchar com um prefeito que não cumpre compromisso com ninguém. O Zé Francisco não cumpre compromisso com ninguém. Ele não tem a capacidade de sustentar meio-dia o que ele fala pela manhã. Isso é ruim para a política. Isso é ruim. Pelo que o senhor está falando, deixa eu fazer uma pergunta bem aqui, Fica à vontade. Senhor Cobra. Porque aqui na cidade de Codó tem uma história assim, subiu, o senhor está subindo, só colocando para as pessoas que subir aqui em Codó, agora nessa política, é quem vai agora fazer parte do grupo político do empresário Francisco Carlos Oliveira. O senhor está subindo? Não, deixa eu lhe falar. Eu recebi convite para fazer parte do grupo político do empresário Chiquinho Oliveira, de 2 vereadores de lá. Eu tive uma conversa com o ex-prefeito Zito, mas a gente não comunga do mesmo ideal político. A forma do empresário Chiquinho fazer política, a forma do empresário Chiquinho Oliveira fazer política, não bate com a forma de eu fazer política. Ele vê a coisa pública como uma empresa privada, e a coisa pública não é uma empresa privada. Ele tentou implantar o modelo de empresa privada na gestão do filho dele, de 2017 a 2020. E o que está na cabeça dele é isso. É fazer uma gestão com a prefeitura do município de Codó, com o Codó como se ele estivesse administrando a empresa dele. E não é assim. A coisa não funciona. A coisa pública é a coisa pública, a coisa privada é a coisa privada. Ambas são empresas, ambas têm CNPJ, mas o trato, é diferente. A administração tem que ser totalmente diferente. É diferente. E eu sentei lá em casa, eu estou há mais de mês analisando essa decisão. Eu disse para mim mesmo, eu sei, se o prefeito de Codó, doutor Zé Francisco, chegasse a se reeleger, que é quase impossível, nada é impossível para Deus, mas é quase impossível porque ele é o terceiro hoje na pesquisa. A última pesquisa que eu vi foi agora há pouco do governo do estado, o ex-prefeito Biné Figueiredo lidera, o empresário Chiquinho Oliveira é o segundo e ele, Zé Francisco, é o terceiro. Então você vai para o Biné? Eu vou com o povo de Codó, deixa eu lhe explicar, presta bem atenção. Hoje existe um movimento na cidade de Codó, o povo de Codó contra o empresário Chiquinho Oliveira, porque na cabeça do povo de Codó, isso está bem claro, que o empresário Chiquinho FC quer voltar às blitz para tomar moto da população. O empresário Chiquinho FC tem sim... É a invenção do povo, não. Isso é a invenção da oposição. É real. Eu estou falando baseado em fatos. Se tu já cometeu um crime de latrocínio, a chance de tu fazer outro crime... Existe. É grande, porque tu já... Se eu não fui punido, existe. É grande. O filho dele fez isso. Mas foi o filho. Não, o Najib não mandava.
De 2017 a 2020, o Najib foi prefeito para gravar vídeo, o Najib foi prefeito para assinar documento. É tão tal que quando as pessoas chegavam para o Najib e diziam, Najib, eu queria acertar isso aqui contigo. Vá na indústria que quem resolve é papai. Todos os codóenses sabem disso. Então, por que eu analisei não ir para o empresário Chiquinho FC? Porque lá ele tem o desejo, dentro do coração dele, de voltar às brigas, tomar as motos, de taxar os comerciantes de Codó, principalmente do Mercado Central. Outro desejo dele insano, que eu nunca tinha visto uma obsessão tão grande. O empresário Chiquinho FC Oliveira, ele tem conversado com seus aliados, e eu tenho fonte lá, onde ele fala que o povo de Codó nunca pagou IPTU. Ele quer que o povo pague IPTU. E algumas pessoas dizem, mas seu Chiquinho, a população não tem cultura. Ele disse, se botar no talão de água, ele vai ter que pagar. O imposto predial territorial urbano, que é necessário ser pago. Então o que acontece? Ele tem o desejo de privatizar a autarquia SAAI. Ele já disse várias vezes que não existe isso. Não, meu amigo, deixa ele falar. Ele também disse que não queria R$1 da prefeitura e o filho dele ganhou, e nós sabemos da história, viu? Então não é bem assim. O que ele diz lá é o que ele diz, não é o que está no coração dele que ele quer fazer. Outra coisa também que eu tenho prestado bastante atenção, o empresário Chiquinho FC, ele sempre tem falado que a prefeitura tem gente demais. E por que eu digo que se o empresário Chiquinho FC Oliveira chegar na prefeitura, ele vai demitir mais de 3 mil funcionários? Porque o Najib fez isso. Eu estou falando isso baseado em fato, em atos que o grupo político dele já cometeu. Eu não estou criando, eu não estou parafraseando, eu estou falando em fatos. O Najib, quando assumiu a prefeitura, demitiu 3.800 pessoas, a mando do pai. Porque a prefeitura estava cheia demais. E agora mesmo ele chegou ao ponto de dizer que a prefeitura de Codó tem que enxugar. Quando tu fala de enxugar, tu está falando de demissões. Alguém vai perder emprego. Alguém vai passar dificuldade por isso. E aí eu analisando direitinho, eu descartei o Chiquinho, descartei o Zé Francisco, que não cumpre compromisso com ninguém. Aí tem Yuri, tem Piné, tem o Guilherme. Aí é onde está o X da questão. Eu tive no Mercado Central, numa roda de amigos, há 2 semanas, foi quando eu tomei minha decisão. Estava uma turma da Valdir Bezerra, comerciante, Magaré, e o pessoal disse, Genivaldo, eu estou sabendo que o empresário Chiquinho FC pretende cobrar, taxar todo mundo aqui no Mercado Central. A gente estava naquela discussão. E, sabiamente, um amigo meu, Magaref, disse, é necessário que o povo de Codó se reúna em torno de alguém que tenha capacidade de vencer o empresário, para impedir que ele chegue no comando da prefeitura de Codó. Porque, vamos analisar, você não pode dar todo o poder de uma cidade para um homem. Ele já é o dono do capital, ele já é o dono de quase toda a cidade. Nós ainda entregar mais a prefeitura, ele já se acha um deus sem a prefeitura. E com a prefeitura na mão, hein? Como é que ele vai tratar as pessoas? Você que está na zona rural sabe disso. Em plena pré-campanha, o empresário mandou invadir o São Benedito dos Colocados. Foi obrigado a Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo chegar aqui e dizer, epa, calma, tu não é o dono do Brasil. Não, mas peraí. Segura aí. Foi apresentado documentos que ele podia ocupar. Mas a truculência usada com os moradores, máquinas ao redor da casa, tarde da noite, apavorando as crianças, os idosos. Pô, para aí. Ele tem um corpo jurídico. Por que o corpo jurídico dele não resolveu com o corpo jurídico da empresa, que são os quilombola? Então, tá aí. Outra atitude. O empresário Chiquinho FC, eu estou com documento. Por isso que eu estou falando. Às vezes as pessoas dizem, por que tu tá falando tanto de Chiquinho, nunca te processou? Porque o que eu falo baseado em fatos. E ele, dentro dele, sabe disso. O Chiquinho se auto-intitulou presidente do Guarapari. Eu printei lá do bloco do Acelo, o documento, estou com ele. Ele se auto-intitulou. Porque é o seguinte, quando é que eu te digo que tu se auto-intitula presidente da instituição? Quando não tem eleição, pô. Tudo no Brasil, quando se trata de instituição, é através de... eleição, democracia. Não houve eleição para escolher o presidente do Guarapari. Ele se auto-intitulou, sou presidente do Clube Guarapari. E as informações que eu estou recebendo, inclusive tenho gravado 3 áudios já de sócios pagantes, é que ele diz que é o dono agora. Essas atitudes, as atitudes do empresário não condiz com o que ele fala. Tá, mas você vai ficar agora com quem? Você não disse ainda. Eu, sinceramente, analisei e vi que é um momento da população de Codó escolher um lado. Quem? Essa eleição não se trata de candidato A, candidato B. É preciso se entender. Essa eleição se trata do povo de Codó. O povo de Codó está ameaçado.
A democracia aqui dentro de Codó está ameaçada, a liberdade da população está ameaçada. Nós temos um candidato que já gastou mais de 25 milhões de reais antes de começar a campanha. Está aí o Antônio Luiz, presidente da Câmara, se vendeu por quase R$1 milhão. Está aí o Zito, era o primeiro colocado na pesquisa, se vendeu por 15 milhões de reais. E ele tem comprado liderança. O cara tem gasto dinheiro, feito louco. O cara quer a cidade de Codó a qualquer preço. Então, essa eleição não se trata de quem é o candidato. Essa eleição não se trata de quem é o grupo político. Essa eleição se trata da soberania do codóense, do povo de Codó. Quem de fato é codóense que nasceu aqui. É disso que se trata essa eleição. É por isso que o empresário não vai vencer. Sabe por quê? Porque é o empresário contra o povo de Codó. E vai perder para quem? Ele vai perder, o empresário Chiquinho FC Oliveira vai perder a eleição para o ex-prefeito Biné Figueiredo. O senhor então vai ficar com o Biné Figueiredo? Eu vou ficar com o ex-prefeito Biné Figueiredo. E sim. essa novela de que ele pode, não pode E com ser o povo, candidato? meu amigo, quando você é meu adversário, você jamais vai dizer que meu cabelo está penteado, você vai dizer que meu cabelo está arrupiado. Quando você é adversário, você nunca vai dizer que minha roupa é bonita, você vai dizer que minha roupa é suja. É um papel dos adversários, do ex-prefeito Biné Figueiredo, fazer isso. Por que o Chiquinho está pagando? O Chiquinho está pagando blogueiros que trabalham com Zé Francisco para divulgar isso. Presta atenção. Os blogueiros que trabalham com Zé Francisco não atacam mais o empresário Chiquinho FC. Só ataca o ex-prefeito Biné Figueiredo. Por quê? Porque o Biné lidera as pesquisas. O UFC tem pesquisa, manda fazer pesquisa semanal aqui. Inclusive a que saiu agora do governo do estado, o Biné continua na liderança. E eu vou apoiar o ex-prefeito Biné Figueiredo, não é por questão de ser o ex-prefeito Biné Figueiredo, é porque é um momento ímpar. Nós temos uma eleição onde é o povo de Codó contra o empresário Chiquinho FC. O empresário Chiquinho FC precisa respeitar a soberania do povo de Codó. Ele precisa respeitar os codóenses. Ele veio lá do Sobral do Ceará, enriqueceu aqui. Trabalhou, mas veio trabalhar. Mas ele trabalhou. Escravizou muito. É você que está dizendo. É eu que estou dizendo. E afirmo, escravizou muito. Mão de obra barata. Olha só para você ter ideia. O que um empilhador ganha na empresa do Chiquinho é 40% do que ele ganharia em outra empresa como operador de empilhadeira. O empresário Chiquinho FC Oliveira tem uma prática, eu tenho áudios gravados, por isso que eu vou falar isso aqui. O cara ganha 2 salários, ele paga um, o outro é por fora, para sonegar imposto. E por aí vai, e outras aberrações. Eu tenho, olha, concluindo aqui, essa decisão que eu tomei de estar nas fileiras da população de Codó, na trincheira, junto com o povo humilde de Codó, porque de fato, quem elege prefeito em Codó, Marcelo? É o povo. Que fique bem claro, quem elege prefeito em Codó é a dona de casa humilde, é a varredeira de rua, é o vigia, é o vendedor de víscera, é o vendedor de laranja, é os comerciantes dos bairros, é os nossos amigos da Zona Norte. Quem elege é o povo. A população de Codó, o Maranhão só vai respeitar o povo de Codó. O estado do Maranhão só vai respeitar o povo de Codó se nós mostrarmos para o empresário Chiquinho FC que o dinheiro não compra a população de Codó nessas eleições. Tá. Do jeito que você está falando, você vai ser pré-candidato a vereador? Não. Tá. Nosso tempo já está grande. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta aqui para encerrar, que eu fiquei com uma curiosidade danada. Você falou que o pessoal da área de comunicação, porque eu sou da comunicação, eu tenho interesse em saber também. Esse pessoal da comunicação aí tem gente ganhando muito bem. O senhor não estava ganhando bem, não? O que é o ganhar bem, que o senhor coloca assim? Você pode falar em valores, mais ou menos? E quem estava ganhando bem? Quem está ganhando bem? Quem veio agora, que nem aparece. Nós temos o Michel Marques, que está trabalhando aí com o prefeito Zé Francisco. Mas o Michel, ele faz a parte de comunicação e eu vi o material que ele começou a fazer, eu gostei. Mas tá onde? Isso, tá onde? Olha, o grande problema do Zé Francisco hoje, quem coordena a campanha do Zé Francisco hoje? São pessoas que estão toda hora no telefone com o Zito. Hã? São pessoas que não fizeram campanha pro Zé Francisco. Como é que uma campanha dessa vai para frente? Me explica. Eu queria que alguém me explicasse. Não, você está falando isso, mas vamos para cá. O Michel trabalhou para o Zito. O Michel não trabalhou. Com licença aqui. Vamos para cá. Eu vou buscar na sabedoria, a maior sabedoria que nós temos escrita, que é a Bíblia. Jesus Cristo, ele falou relacionado ao reino de Israel. Ele disse: nenhum reino subdividido entre si prosperará. O governo de Zé Francisco é subdividido. Tem pessoas que é Chiquinho, tá aí o Antônio Luiz, ficou esse tempo todinho
sabotando e vazou. Tem pessoas que hesitam. Tem gente de todo lado. Tem gente agora que está com o prefeito que está dizendo ataca o Biné. Ataca o Biné. Porque o próprio Zito está dizendo, ele disse para ele atacar o Biné, porque ele se matando aí, eu vou tentar crescer com o meu candidato. Então, quer dizer, o prefeito de Codó, ele está embriagado. Se hoje tu chegar para o Zé Francisco, quanto é 2 mais 2? Ele não sabe. Conversa. Ele está desbiolado da cabeça. Sim, mas tu não vai me dizer que é um pessoal que está ganhando bem na comunicação, não? Você sabe. Eu não sei, se eu soubesse, eu não estava lhe perguntando. Você sabe. Pessoal, olha, sinceramente, é um negócio tão absurdo isso, entendeu? Mas tão absurdo, vamos para cá. Zé Francisco perdeu Nonato Sampaio. O Nonato Sampaio deu um mini trio, um carro de som, dinheiro para a campanha, deu o local do comitê lá na avenida pro Zé Francisco, tudo de graça. O cara tira o cara, porra. Mário Braga abriu mão, era pré-candidato na época, abriu mão, brigou, ele tirou o cara para botar, ele médico, agora um dos neurocirurgião, um dos poucos que nós temos aqui no estado do Maranhão, o cara é um médico conceituado, ele tirou o cara da Secretaria de Saúde para botar uma sobrinha do Teó. Vem para cá. Ele chama um cara de Coroatá, que não estava na nossa campanha, não transferiu o título de eleitor para cá, parece que ainda vota em Coroatá. Aí tira o doutor Mendes, que já foi político em Codó, procurador-geral do município de Codó, um cara competente, um grande jurista. Concursado, obrigado pela ressalva. Concursado. Aí vai o Júnior Oliveira, era vereador. Injetou dinheiro do empresário Chiquinho FC. E ficou com ele, mas o Guilherme, o cara não cumpriu nada com os caras tiveram que sair. O Pedro Belo foi chamado na mesa do Flávio Dino em 2020. Pedro, vem aqui. Larga o grupão, seja vice do Zito. E você vai ser secretário de Estado. O Pedro Belo, não. O Pedro Belo, olha, sinceramente, eu quero parabenizar o Pedro Belo. O Pedro Belo deu uma demonstração de palavra, de honestidade, de seriedade muito grande. Porque tu ser chamado na mesa do governador de Estado, um governador que nem o Flávio Dino, forte, e dizer, larga o grupão. E tu dizer não pro homem. O Pedro Belo disse isso, larga o grupão. O governador Flávio Dino disse pro Pedro Belo em São Luís, em 2020, larga o grupão, vem ser vice do Zito, termina a eleição, tu é secretário de Estado. Poxa, o cara disse, eu não quero, eu vou ficar com o grupão, nós temos que vencer. E o cara manteve a palavra com o Zé Francisco não cumpriu nada com o cara, pô. Para aí. Cobra. Infelizmente nós vamos ter que terminar, mas nós vamos gravar, nós vamos ter outras conversas mais. Claro, sim. Vamos ter outras conversas mais. Do decorrer aí do querido, processo eu te eleitoral. agradeço, uma satisfação. Fiquei feliz com esse bate-papo. Senti que você falou muito do coração. Não, tá? claro, pô. E te agradeço muito, tá? Valeu, meu querido. Eu que digo obrigado, posso só dar uma mensagem aqui no final? Pode. Eu quero só dizer para a população de Codó que o grande Aristóteles, o grande filósofo grego, ele dizia que a maior virtude de um homem é a coragem. Porque da virtude e coragem, todas as outras virtudes provêm. Então, coragem para a população de Codó de enfrentar esse momento. É duro, é difícil. Nós vamos lutar contra uma máquina financeira muito grande, uma imposição de mentiras, de fake news todos os dias, mas eu acredito no povo de Codó. O povo de Codó já deu demonstração em vários momentos da política de Codó que é sábio, sabe escolher o caminho, e Codó, tenho certeza que jamais quer retornar àquele tipo de administração que nós tivemos de 2017 a 2020 no governo do Najib, que é a mesma coisa que o pai do Najib quer implantar caso ele chegar na prefeitura. Então eu acredito no povo de Codó, vamos lutar pela liberdade, vamos lutar pela soberania da população de Codó. Marcelo, muito obrigado. Eu te agradeço. Olha, o nosso Confidencial Podcast termina aqui. No próximo sábado nós voltamos com mais confidências. Até lá.